Nossa aula, vamos lá. Gente, então sejam todos bem-vindos à nossa aula. Essa é uma aula para o cursinho CAPA, cursinho pré-vestibular. Nós estamos aqui tratando das nossas aulas 41 e 42, aulas essas que falam sobre exatamente a ideia de probabilidade. Tá bom? Estamos aqui tratando sobre introdução a probabilidades. Nessas aulas, já comentamos já nas aulas anteriores, nós temos a possibilidade de ter dois ou mais termos, e esses termos existem algumas restrições. Dentre as restrições dele, nós precisamos começar pelo aquele que é de maior restrição. Tá bom? Yasmin, seja bem-vinda à nossa sala de aula. E dessa... Oi, prof. Tudo bom? Boa noite. Desculpa pelo atraso. Tranquilo, sem problemas. E nós vamos agora tratar a respeito dessas probabilidades, mas em si mesmo. Então, o que é uma probabilidade? Probabilidade é um evento que é possível acontecer. Não quer dizer que ele sempre aconteça, mas é possível acontecer. Exemplos de coisas que é possível acontecer que aparecem para a gente. Então, eu vou colocar aqui para vocês 4 exemplos aqui de probabilidades. Então, exemplo, lançar 2 moedas e observar quais são as faces voltadas para cima. Então, sempre você tem que pensar o seguinte, é você que vai fazer aquilo, ou seja, você que vai lá e jogar a moeda, é você que vai lá lançar esses dados, tá? Se for dados, tá certo? É você que vai fazer isso. Segunda coisa também, letra B aqui, retirar uma carta de um baralho com 52 cartas e observar o naipe dele. Então, observar um dos 4 naipes que ele tem. Qual a probabilidade? Aí pode fazer diversas perguntas em relação a isso. Pode falar qual a probabilidade de ser uma carta um rei, pode ser qual a probabilidade de ser um as, qual a probabilidade de ser um 10, um 8, né? Aí sucessivamente. Agora, qual a probabilidade de ser um 8 de paus? Ó, já está mais específico. Então, isso que eu quero que você sempre imagine. Você sempre imagine assim, tratando-se de probabilidade, você tem coisas específicas e coisas que é mais específicas ainda. Então, a gente fala, tem uma restrição, tem 2 ou mais restrições. E a dica é sempre a mesma que o professor coloca para você. Sempre comece com uma restrição. Sempre comece com o objeto maior restrição. Tá certo? Então, ó, letra C aqui. De uma urna contendo 4 bolas brancas e 5 vermelhas, qual a probabilidade de retirar uma bola de cor vermelha? Tá? Uma bola de cor vermelha. Então, você tem todas as bolas, são 9 bolas ao todo, você vai tirar uma de cor vermelha. Então, observe aí que a gente tem restrição de restrição. E letra D, um livro abrir ao acaso depois de observar os números de 2 páginas. Então, e se essa página está contida entre número tal e tal? Então, qual a probabilidade disso? Então, assim sucessivamente. Essa é a ideia geral de probabilidade. Agora eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas interessantes. Dando continuidade aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter algo que nós chamamos de espaço amostral. Tá bom? Vamos ter algo que chama-se de espaço amostral. Relembrando aqui coisas que vocês já viram, tá? Não tem nada novo aqui para o professor. Isso talvez eu nunca vi, tá? Mas talvez você já tenha visto em alguma época já da sua vida. Mas, ó, o que é um espaço amostral? Então, dado alguns elementos, eles têm particularidades, ou seja, eles têm valores ou determinados valores que são propriedades intrínsecas daqueles próprios elementos, certo? Todo espaço amostral a gente chama de todas as possibilidades. Então, todas as possibilidades são o espaço amostral. É chamado também de conjuntos dos resultados possíveis. Então, a definição melhor de todas para espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis, certo? Esse espaço amostral é dado pela letra S, né? Já falamos sobre isso. Aqui temos alguns exemplos. O professor trouxe aqui 2 exemplos. E ainda
eu preciso enfatizar isso com você. Nós estamos falando de um experimento aleatório. Nós estamos falando de uma moeda não viciada, de um dado não viciado. Então, sempre que você vê a palavra viciado, significa que tem uma tendência de cair mais, tá? Tem uma tendência de aparecer mais. Então, se você pensar aí um experimento, exemplo, um dado, onde as faces opostas de um dado, só aqui para relembrar algumas coisas básicas aqui de probabilidade, de jogos, né? De jogos principalmente, as faces opostas do dado sempre vai dar 7, tá? Então, o 1 está oposto ao 6, o 2 está oposto ao 5, o 3 está oposto ao 4, tá certo? Então, são as 6 faces do dado aí. E aí, se você coloca um peso ou um material diferente do lado 3, tá? Um material diferente que seja mais denso, e do lado oposto do 3 vai ter o 4. Então, em N possibilidades, ou seja, ele tem lá 20% de chance, 15% de chance, 40% de chance de cair com essa face voltada para baixo, já que ela tem um maior peso, de maior densidade. Então, por isso que a gente está falando de experimento aleatório. Eu não posso ter nada disso viciado, ou seja, que ocorra mais, de certa forma, mais daquilo. Existem também uns exemplos, ou seja, nós vamos fazer algumas questões com esse tipo de exemplo, que tenha um dado viciado ou uma moeda viciada, ele sempre traz a probabilidade, ou seja, sabendo que o objeto era viciado, então ele tem 10% a mais de probabilidade de cair em determinado local, ou determinada face, tá certo? Então é importante a gente sempre pensar nisso também. Aqui eu trouxe também 2 exemplos aqui para vocês. Um exemplo A e um exemplo B. No nosso exemplo A, nós temos o seguinte: lança-se 2 moedas e observe qual que é a face voltada para cima. Qual que é a face voltada para cima? Estão me ouvindo bem? A Natália, está me ouvindo bem? Sara, Yasmin, estão me ouvindo bem? Sim, professor. Sim? Ok. Então tá bom. Ó, quando lança-se 2 moedas, observa-se as faces voltadas para cima. Sendo as faces da moeda cara ou coroa, ou seja, ele colocou o C de cara e o K de coroa, o espaço a mostrar do experimento é ou da cara e cara, ou da cara e coroa, da coroa coroa, ou coroa e cara, tá? Então são essas possibilidades que a gente tem quando a gente lança 2 moedas. Ou as 2 da cara, ou a primeira da cara, a segunda da coroa, ou as 2 da coroa, ou a primeira da coroa e a segunda da cara. São essas possibilidades. Então, isso que a gente chama de espaço amostral, tá? Então, nosso espaço amostral no lançamento de 2 moedas é exatamente 4. Nosso espaço amostral é igual a 4. Tá bom? Então, observe aqui que nesse exemplo bem simples, tá? Nessa aula que nós chamamos de aula 41 e 42, estamos tratando aqui de probabilidades, esse exemplo é um exemplo bem prático, bem clássico que cai, tá bom? Das questões mais simples, geralmente a gente encontra essas questões em vestibulares, essas questões em concursos, certo? Mais simples assim a gente acaba encontrando. Então, esse é o nosso espaço amostral. Letra B. Lança-se 2 dados, o primeiro branco e depois um azul. E observe os números das faces voltadas para cima. Então, aqui nós já temos algumas coisas. Ó. Nesse experimento, o espaço amostral é composto de muitos elementos. Por isso, convém construir uma tabela. Dado branco, B, e dado azul, A. Então, tem vários valores. Então, aqui a gente já vai classificar ele, tá? E aí a gente vai fazer um espaço amostral um pouco diferente, que é possível que você encontre também. Nós vamos fazer um espaço amostral da seguinte forma. Deixa eu só subir um pouquinho para ele caber aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Isso. Então agora eu tenho um espaço amostral em forma de uma tabela de dupla entrada. Tá? Sempre que você ouvir a palavra tabela de dupla entrada, é exatamente o que está aparecendo aqui. Você tem o A, são os elementos de A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você tem B, elementos de B também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a cada 2 aqui você vai fazendo a junção das possibilidades. Então tem possibilidade de sair
A e B, 1 e 1. A e B, 1 e 2, ó. A e B aqui, ó, 1 e 3. E assim sucessivamente, tá certo? E nós vamos continuando aqui até nós chegarmos nos 6 e 6, tá? Então, ao todo serão 6 por 6, são 36 o nosso espaço amostral, saindo em relação ao dado branco e em relação ao dado azul, tá bom? Então, ao todo são 36 aqui. E nós, e claro que aqui pretendemos fazer essa introdução aqui com um número maior de possibilidades de você entender a matéria, tá? Agora nós vamos à ideia geral dentro de probabilidade, que é a ocorrência de um evento. Como que pode aparecer um evento? Então, aqui eu vou trazer 2 exemplos para você, tá? Então, o evento é algo que ocorre. Exemplo, ó, eu quero que ocorra o seguinte evento, que saia o número 4 no dado branco e o número 5 no dado azul. Então, eu vou ter o evento 1 de 36, tá? Ó, eu quero, então, que saia esse evento aqui. Deixa eu riscar ele aqui para você ver. Ó, eu quero que saia 4 no branco e 5 no azul. Então, eu tenho 1 de 36. Agora, eu vou mudar a pergunta. A pergunta não é mais essa. A pergunta é a seguinte. Eu quero que saia exatamente os 2 pares. Então, se são os dois pares, você vai ter aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Você vai ter aqui o 6 e 6, o 4 e 4 e o 2 e 2, certo? Então, aqui os 2 são pares, certo? Se os 2 são pares, então eu tenho 3 de 36. Eu já modifiquei, ó. Eu tenho 1 dozeavos, né? 3 de 36, 1 dozeavos, aí simplificando por 3 em cima e por 3 embaixo. Então, observe que aqui você pode fazer diversas perguntas dentro dessa mesma pergunta, e isso nós chamamos de eventos possíveis, ou os eventos que podem ocorrer. Então, para exemplificar isso, deixa eu trazer essa outra ideia aqui para a gente já conversar sobre isso. Tá bom? Então, evento. Então, já falamos de 2 coisas. Primeiro, nós falamos de espaço amostral, e agora estamos tratando de evento. Professor, o que é um evento? Um evento é esse aqui, ó. Qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, aquela possibilidade que eu disse para você lá agora, de ocorrer só números pares, ou seja, que os dois dados dê somente números pares. Aí eu posso falar que os 2 dados de números que a soma seja 4. Né? Então, pode ser 2 mais 2, pode ser 1 mais 3, pode ser 3 mais 1. Ó, então, tem outras possibilidades. Nesse exemplo que a gente está trazendo aqui, então, no lançamento de 2 moedas, aparecem 2 faces iguais. Então, o evento que eu quero achar é o seguinte, que aparecem 2 faces iguais. Então, o único evento que aparece 2 faces iguais é exatamente quando dá cara e cara, ou coroa e coroa. São esses elementos aqui que eu tenho. Bom? E o número do evento 1 que dá, ou seja, dá exatamente 2. Portanto, esses elementos do evento 1 é n, ou seja, o número de elementos do evento 1, que é igual a 2 possibilidades, tá? Então, tem aqui exatamente 2 possibilidades, um total de 6. Bom? A segunda pergunta é que aparece cara pelo menos em uma face. Ó, esse pelo menos pega muitas vezes. Muitas vezes ele pega a gente. Por que, professor? Pelo menos muitas vezes pega a gente. Porque o pelo menos um considera o que tem 1 e o que tem mais de 1. Por isso que a palavra é pelo menos 1. Tá certo? Então, que aparece cara em pelo menos uma das faces. Então, pelo menos 1, eu tenho coroa e cara. Pelo menos 1, eu tenho cara e coroa. E pelo menos 1, eu tenho cara e cara. Ah, professor, mas não era pelo menos 1? Sei, mas cara e cara também entra. Porque mesmo aparecendo 2 vezes, ela entra também. Tá bom? Então, não é em uma face. É em pelo menos 1. Então, você tem que ficar atento a isso também, que isso é muito importante.
bom? Deixa eu continuar aqui, então. Estamos tratando aqui de probabilidade, aula de número 41. Vai fazendo suas anotações aí, qualquer coisa pode abrir seu microfone, fazer sua pergunta, tá bom? Ok, então aqui nós estamos falando sobre lançamentos. Vou fazer mais duas ideias aqui para você. Vamos uma pergunta B aqui e vamos ver exatamente algumas outras ideias. Dentro daquela ideia dos dois dados lá, o lançamento dos dois dados, lembrando que a gente tinha ali 36 ao todo, né? E tínhamos aqueles resultados ali. O professor colocou para vocês. Então, dentro daqueles resultados ali, o professor colocou, vamos usar a seguinte pergunta. No lançamento simultâneo de dois dados, tá? Então aqui eu estou fazendo lançamento simultâneo de dois dados, mas aparecem números iguais, tá? Onde aparecem números iguais? Exatamente em 6. Por quê? Eu tenho o evento 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5 e 6 em 6, que é aquela nossa diagonal principal. Bom? Agora, o evento é outro. Eu quero outro evento, outro tipo de evento. Que o primeiro número é menor ou igual a 2. O primeiro número é menor ou igual a 2. Então, entre todos os primeiros números 1, ó, quando fala menor ou igual, essas palavras são importantes. Depois você vai entender o porquê. Ó, aqui é 1, aqui é 1, tá vendo? Então, todos que começam com 1, aparece. Menor ou igual é quase a mesma ideia, pelo menos, tá? Ou seja, você conta os menores e também conta ele, ó. Certo? Então, você vai ter aqui todos os números que começam com 1, aqui é menor do que 2, ou igual a 2, menor ou igual. E para isso também aparece aqui o igual para vocês. Tá? Igual a 2, e igual a 2 aqui também. Tá bom? Os números que a soma dos resultados é menor ou igual a 4. Então, o que é menor ou igual a 4? Igual a 4 é 1 mais 3 ou 3 mais 1. Né? Igual a 4 também é 2 mais 2. Mas quando ele trata de menor, ele está falando também, considerando quem? Ele está considerando também o 1 e o 1 e o 2, tá certo? Ou seja, ele considera esses aqui também, ó. 1 e 1 e 1 e 2. Então, para esse evento 3 aqui, que a soma dos resultados é menor do que 4, nós temos exatamente esses 6 elementos aqui. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 1, 2 e 2 e 3 e 1. É menor ou igual a 4. E agora o nosso evento... Oi, pode falar. Tem como fazer a probabilidade sem precisar destrinchar tudo isso aí? Para dois dados, você vai ter que ter essa noção. Não, mas quando é mais, entendeu? Uhum. Aí lembra que o professor colocou para você... Sim. Uhum. Lembra, Yasmin, que o professor colocou aqui agora há pouco uma tabelinha? Então, se você olhar a tabela, você não precisa fazer isso. Deixa eu pegar a tabela aqui de novo. Se você tiver construído a tabela, ó, se você tiver construído essa tabela aqui, não precisa disso, tá? Então, você vai saber que os números são iguais ou menores, são esses daqui, ó. 1 e 3, ó. Entendi. Tá vendo, ó? Esse daqui. Tá? Então, vai ser essa diagonal aqui. Deixa eu mostrar para você onde ela tá. Já eu tiro ela daqui para a gente continuar. Ó, tá vendo? Ó, vai dar exatamente esse pedaço daqui. Ó, daqui para lá. Ou seja, daqui para o começo. Tá? Então, ó, o número 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. 2 e 1, 2 e 2 e 3 e 1. Então, todos esses números aqui são menores ou igual a 4. A soma deles. Tá? E aí, conforme você vai andando, ou seja, você vai modificando essa barrinha para lá ou para cá, você vai obtendo outros números, tá? Outras coisas mais interessantes. Evento 4, então, o número do primeiro dado é o dobro do segundo dado. Então, você tem o evento... Para esse evento, você tem 3 possibilidades.
o 2 e o 1, o 4 e o 2, e o 6 e o 3. Então, o 2 é dobro de 1, o 4 é dobro de 2 e o 6 é dobro de 3. Tá? Então, sempre o dobro aqui, nesse exemplo B. Deixa o professor continuar um pouquinho mais aqui. Então, falamos sobre duas coisas. Falamos sobre o espaço amostral e falamos sobre eventos. Tá? Falamos sobre os nossos eventos. Algumas outras coisas aqui que podemos fazer uma análise aqui. Então, deixa o professor comentar com vocês. Olha, nós estamos falando sobre eventos. Então, é importante que você tenha esse conhecimento. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Perfeito. Tá? Então, aqui era as 12h10, letra B e letra C. Quero mostrar para você agora o seguinte. Ó. Analisaremos outros eventos particulares. Evento certo. O que é um evento certo? Onde o espaço amostral é igual aos eventos. Espaço amostral é igual aos eventos. Tá? Qual a probabilidade de Yasmin assistir a aula de matemática dia 19/8 às 21h19? É igual ao espaço amostral, é igual ao evento, ou seja, você está assistindo essa aula agora. Tá? Então, essa é uma das ideias. Então, a gente chama disso de evento certo. Então, o espaço amostral é igual ao evento. Um dos exemplos está aqui, ó. A soma dos resultados nos dois dados é menor ou igual a 12. Isso é verdade. Tá? Isso é sempre verdade. Por quê? Porque no máximo pode dar 6 mais 6, que é 12. Tá certo? Então, ou seja, a soma é menor ou igual a 12. Então, isso aqui a gente chama de espaço amostral. E esse evento aqui ele é chamado de evento certo. Bom? E o espaço amostral é igual ao evento. Então, a probabilidade disso aqui é exatamente 12. Vamos colocar aqui 12 de 12. Ou seja, isso aqui vai ser 36 de 36. Podemos colocar assim. Né, que foi exatamente os dois somados. Então, que vai dar exatamente 36. Ou seja, a gente vai ter número de eventos igual ao número do espaço amostral. Evento impossível. Evento impossível é quando a gente fala que tem um conjunto vazio. O que é esse conjunto vazio, professor? Ou seja, não tem um evento dentro dessa possibilidade. Então, esse evento é aqui o seguinte, ó, que o número do primeiro dado é igual a 7. Como a gente sabe que o dado não tem número 7, ou seja, tem só até o número 6, então esse evento aqui é um evento impossível ou conjunto vazio. Ele pode aparecer assim, ou ainda, já expliquei para vocês isso, mas vale ressaltar aqui, ou assim, certo? Ou assim. Das duas formas estão corretas, tá? Ou assim, bolinha cortada, conjunto vazio, ou assim, duas chaves, conjunto vazio. Evento simples, ou seja, evento que possui um único elemento. A soma dos resultados dos dois dados é igual a 12. Só pode ter uma possibilidade, tá? Só pode ser uma possibilidade que é igual a 6 mais 6. Ou ainda a soma dos resultados é igual a 2. Então, só pode ter uma possibilidade também, que é 1 mais 1. A todos os outros você tem duas ou mais possibilidades. E aqui, deixa eu pegar mais uma outra ideia aqui. Então, nós estamos falando aqui de três coisas interessantes. Ó. Evento certo, onde o espaço amostral é idêntico ao evento. Evento impossível, onde você não tem elementos para essa resposta. E evento simples, quando você tem apenas um único elemento. Certo? Nós vamos entrar aqui em outra área agora. E última, tá? Eu estou encerrando aqui a parte da introdução, que é evento complementar. Tá? Eventos complementares. Deixa eu pegar aqui para você. Deixa eu mostrar aqui. Isso. Vou trazer para cá também. Vamos falar agora sobre duas coisas mais aprofundadas agora, tá? Então, estou fazendo a introdução básica aqui para a gente já ir para a nossa apostila. Ó, evento complementar. Se A é um evento do espaço amostral S,
O evento complementar de A é indicado por A, tal que A é igual a S menos A. Como assim, professor? O evento A ele é complementar ao nosso espaço amostral, tá? Esse evento A ele é complementar ao nosso espaço amostral. Ou seja, ele completa o nosso espaço amostral. Então, coloca na sua cabeça sempre, ó, ele completa o nosso espaço amostral. Porque essas palavras aparecem para você, tá? E é importante que você entenda o que significa cada uma dessas palavras aqui. Tá bom? Essas palavras aqui, elas aparecem para você. Deixa eu dar um pouquinho aqui. Ok. Beleza. Vamos lá, então. Ó, exemplo. O primeiro número de lançamento de dados é menor ou igual a 2. O primeiro número de lançamento de dados é maior que 2. Então, o espaço amostral do evento A e do evento A1, ou seja, desses dois eventos, eles são complementares. Ou seja, pegando o evento 1, primeiro lançamento dos dados menor ou igual a 2, e pegando a junção deles com esse, ó, o primeiro número de lançamento dos dados é maior que 2, certo? Então, esses dois eventos juntos, eles se completam, tá? Eles se completam. O espaço amostral é aquela tabela toda, ou seja, dos 36 valores que a gente tem, tá certo? E o espaço amostral é exatamente aqui, ó. Todo o valor da junção de A1 com A2. Por isso que a gente chama de evento complementar, ou eventos complementares, tá bom? Então, os eventos complementares, quando você calcula um e calcula outro, você juntando eles, você tem exatamente todo o seu espaço amostral. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui ainda. E aqui eu tenho eventos mutuamente exclusivos. Esses carinhas aqui, eles se excluem. Tá? Deixa eu só pegar aqui. Tá. E aqui eu termino a parte introdutória da nossa aula. Deixa eu só passar um exemplo, um exercício para vocês aqui. Ó, eventos mutuamente exclusivos. 2 ou mais eventos são mutuamente exclusivos quando a ocorrência de um deles implica a não ocorrência do outro, tá? Então, quando acontece um e não acontece outro, são exclusivos. Ou seja, um exclui o outro. Então, exemplo aqui. Quando se lança um dado, o número da face voltada para cima é ímpar. Quando se lança um dado e o número da face voltada para cima é divisível por 4. Como assim, professor? O nosso elemento A, ele é ímpar. O nosso evento A, o primeiro evento nosso, ele é ímpar. E o nosso segundo evento, ele é um valor divisível por 4. E nós sabemos quais são os números divisíveis por 4. No caso dos dados, né? É apenas o número 4, né? Então, porque nós não temos número maior que 6. Então, quando se lança o dado, o número da face voltada para cima é 4, nós não temos intersecção entre os conjuntos. A intersecção é um conjunto vazio. Então, por que eles são mutuamente exclusivos? Porque a intersecção é um conjunto vazio. Então, fica aí na ideia de vocês, essa pequena introdução nossa, tá? Pequena mesmo, a gente não tinha intenção de aprofundar muita coisa, mas aqui já cabe já alguns questionamentos. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Sempre lembrando lá das moedas, tá certo? Deixa eu trazer aqui para você algumas coisas aqui. Beleza. Ok.
Isto, esse exemplo aqui. Exemplo bem legal para a gente falar. Ah, vocês estão ainda aí? Boa noite, então. Deixa sozinho, não, tá? Bem quietinho, muito silêncio. Acho só eu que estou fazendo bagunça aqui. Olha, então, vamos lá. Continuando então a nossa aula aqui, nós temos 3 perguntas, 6 perguntas, né? Bem interessantes aqui. Então, a primeira coisa, a gente vai lançar 3 moedas. 3 vezes uma moeda. 3 vezes uma moeda. Então, nós pode dar cara ou pode dar coroa, tá? A primeira coisa que ele pede é o espaço amostral. Então, estamos revisando o que nós fizemos aqui. O espaço amostral nosso pode ter todas cara, pode ter cara coroa, pode ter todas as coroas, ou pode ter junção entre caras e coroas, certo? Então, vamos construir aqui as nossas respostas. Então, a primeira coisa que ele pede aqui é o espaço amostral. Nosso espaço amostral, então, vai ser construído da seguinte forma. Ó, cara, aqui, cara, certo? Cara, coroa, coroa, cara, certo? E nós temos ainda coroa, cara. Nós temos aqui ainda diversos outros valores. Então, ó, a gente colocou com uma coroa. Então, nós podemos ainda ter mais uma ainda. Nós podemos ter cara, coroa, certo? Deixa eu puxar um pouco para outra, gente. Lembrando que coroa a gente está tratando de K, tá? Então, nós podemos ter cara, coroa. E ainda nós podemos ter coroa, cara, certo? Mas ainda Professor, podemos... Oi, pode falar. só um instante. Esse aqui não é exercício do livro, não, né? É só um exemplo. Não, é um exemplo, mas acho que a gente vai ter... Acho que o exercício 1 é parecido É bem com isso. parecido, eu achei que era É um bem exercício, mas parecido. tá beleza. Não, mas é só um exemplo, porque esse aqui é o resumo do que eu acabei de falar para vocês. Beleza. Tá bom? Então, sempre eu dou aquela introdução, depois a gente passa um resumo para a gente fixar isso bem na mente. O cérebro seu vai entender assim, ó, isso é importante, eu vou gravar isso. Tá bom? Então, o que a gente já colocou até agora, ó? Cara, coroa, coroa, cara. Aí a gente colocou agora cara, coroa. Aí eu tenho coroa, cara, coroa, tá certo? E por último aqui... Professor, Oi, pode falar. tem a possibilidade de eu fazer, tipo, já com a conta? Porque eu posso esquecer, assim, às vezes, alguma combinação, né? Então, tem alguma fórmula, assim, que eu já, tipo, olho e já faço? Ou Para toda vez você, eu vou ter que ficar fazendo essas combinações? para o espaço amostral, se ele pedir o espaço amostral, você tem que fazer a combinação, não tem outra possibilidade, porque não pediu que o número assim, determine a quantidade do espaço amostral, determine o valor de possibilidades do espaço amostral, não, ele pediu qual é o espaço amostral. E se é o espaço amostral, você tem que construir o espaço amostral. Tá certo? Então, infelizmente, né, ou felizmente, por certo lado, a gente tem que aprender aí a fazer essas árvores de possibilidades. Tá bom? Então, você tem... Vamos encerrar aqui. Por último aqui, então, você vai ter coroa, cara, e a última de todas, que é exatamente coroa. Certo? Então, nós temos aqui... Conta aí comigo, ó. Vamos lá. Uma, duas, três, aqui, 4, 5,
6, 7, 8. Aí, Sara, o que você pode fazer para facilitar a sua vida? Fazer igual o professor fez aqui, ó. Ó, você começa com 3, depois você introduz essa primeira e vai com ela até nessa ponta, viu? Como se você estivesse trazendo ela para cá, ó, tá? Aí você começa com ela de novo, insere 2 e vai trazendo ela de novo, ó, certo? Ó, como se fosse aqui uma madeirinha aqui que você fosse trazendo e passando esse Czinho para frente aqui. E aí, por último, como você só tem 2 aqui, só é possível colocar mais uma, que é cara, coroa, 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 tá certo? É nessa forma. Então, como ele pediu isso aqui para a gente vai ter que construir esse passo amostral, por quê? Porque para baixo aqui tem algumas perguntas, ó. Evento 1. Qual que é o evento 1 que ele quer? Sair 2 caras e uma coroa. Então, onde aí tem 2 caras e uma coroa? Ó, 2 caras. Tem aqui, aqui e aqui. Tá certo? Ó? Então, você tem exatamente 3 possibilidades para você colocar aqui, ó. Tá certo? Então, ó, sair 2 caras e uma coroa. Por isso que o nosso espaço amostral ele é importante. Porque aí você já bate o olho e já vê o que você tem. Então, sair 2 caras. Você tem cara, cara, coroa. Já está ali, ó. Só estou olhando ali e copiando, tá? Ó, cara, coroa, cara. Ó, fechei também. E coroa, cara, cara. Tá? Fechei também. Então, pronto. Você tem 3 possibilidades aí do lançamento de 3 vezes de uma mesma moeda sair 2 caras e uma coroa. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Agora, vamos aqui. Evento 2. Sair 3 caras. Então, onde teve 3 caras aqui? Somente aqui, ó, na primeira, ó, tá certo? Lembrando que nós chamamos de cara o C, tá? Nem coloquei aqui, né? C a gente está chamando de cara nessa moeda. E K a gente está chamando de coroa. Tá? Coroa. Então, sair 3 caras. Você tem apenas uma possibilidade ou um evento, tá? Nesse caso, nós temos esse elemento aqui. Coroa, coroa, coroa. Cara, 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 né? Cara, cara, isso. Fechei. Beleza. Sair pelo menos uma cara. Ó. Pelo menos quer dizer que ele quer aqui saia 1, aqui saia 2 e aqui saia 3. Que tenha pelo menos um. Não esqueça aí dessa palavra, pelo menos. Pelo menos a gente considera que saiu uma vez. Então, quem saiu uma vez, cara, quem saiu 2 e quem saiu 3. Então, os que saíram apenas uma vez, ó, que tem pelo menos uma vez, cara, são todos esses elementos aqui, ó, pelo menos uma vez. Os que tem 2 são esses daqui, ó. E tem ainda o que tem 3, ó. Por isso que o espaço amostral ele é muito importante, porque você já coloca o olho e já vê. Então, com pelo menos um, você tem, então, ó, coroa, coroa. Deixa eu ver isso aqui. Coroa, coroa, cara. Tá? Esse primeiro de todos aqui. Fechou. Você tem, então, coroa, cara, coroa. Tá? Então, coroa, cara, coroa. Deixa eu colocar isso aqui para ficar bonitinho. Isso. Deixa eu abrir aqui. Aí você tem, ó, só estou olhando aqui e copiando, ó, tá? Coroa, coroa, cara, coroa, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa. E eu tenho ainda coroa, cara, cara. Tá bom? Eu tenho ainda, ó, tô nesse aqui. Então eu tenho ainda, ó, cara, coroa, cara. Deixa eu fechar aqui. Coroa, cara. Vamos usar esse penúltimo aqui, ó. Cara,
cara, coroa. E eu tenho o nosso último, cara, cara, cara. Cara, cara, cara. Fechou. Então, todos os termos eles já estão aqui, juntinhos. Tá certo? Eles estão aqui juntinhos. Vamos fechar aqui. Então, sair pelo menos um, ó. Pelo menos um são esses caras aqui. Tá certo? Pelo menos um são esses caras aqui. Então, é isso que a gente tem que compreender do que está descrito aí. Agora, a nossa próxima pergunta do evento 4 é sair no máximo 2 coroas. Como assim, professor? Sair no máximo 2 coroas. Ele quer que tenha no máximo 2 coroas. A gente tem os elementos aqui, ou os eventos, todos os eventos nossos aqui são todos com coroa, 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 e no máximo 2 coroas até esse aqui, porque esse é o único elemento que tem mais de 2 coroas. Então, essa resposta aqui vai ser a mesma resposta da letra D. Tá? Vai ser a mesma resposta da nossa letra D. Deixa eu ver um pouquinho mais aqui. Por quê, professor? Porque aqui ele pediu no máximo 2 coroas. Ele disse aqui ó, que tem que sair pelo menos uma cara. Pelo menos uma cara. Aqui é excludente, né? Ou seja, é o mesmo evento, no máximo 2 coroas. Então, observe aí essa mudança que a gente tem aqui. Tá bom? E aí o evento E5, que é o nosso último evento, é nenhuma cara. Então, onde que não sai nenhuma cara é o coroa, coroa, e pronto, terminamos. Coroa, coroa, coroa. Tá. Então, esse aqui foi o exemplo que o professor deu. A gente vai agora para nossos exercícios em classe. Se você tem alguma pergunta, pode abrir seu microfone e fazer. Sara, entendeu por que a gente tem que ter o nosso espaço amostral? Fica mais simples, entendeu que fica mais simples para a gente analisar as questões? Eu acho que eu tô sozinho. Vamos lá. Tá sozinho não. Boa noite, Arthur. Arthur, você Entendi entendeu? tudo. Entendeu? Beleza. Então tá bom. Gente, então vamos continuar. Olha, então, agora, voltando aqui para o nosso livro, nossa apostila. O que a gente tem na nossa apostila? Nós temos o resumo aqui que o professor falou, claro, né? Um pouco mais resumido, até porque o professor tem que explanar isso aqui para vocês, e eu tentei explanar da melhor forma possível que eu tinha aqui nas condições que eu tenho, até que a gente tenha condições melhores para fazer melhor ainda, né? Segundo o Mário Cortella. Mas uma das coisas que o professor quer mostrar aqui para você é exatamente o finalzinho aí dessa explicação que traz no seu livro aí, que é exatamente número de casos possíveis. A gente chama isso de probabilidade. Então, deixa eu só apagar aqui isso que o professor colocou aqui como exemplo. Tudo bem, vou apagar aqui. Ok. Eu vou subir isso aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso daqui, ó. Tá? Nós temos espaço amostral e tal, e temos P possibilidades. Então, o que é essa probabilidade do evento ocorrer? A probabilidade é o 1 sobre o número de elementos Z. O que significa isso, professor? É o número de elementos possíveis sobre o seu espaço amostral. Vamos de novo, ó. O número de elementos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Tá? Então, esse número de elementos favoráveis, ou seja, o número de casos que pode ocorrer sobre o total. Esse total a gente sempre chama de espaço amostral. Tá bom? Então, esse é o nosso espaço amostral. Observe aí que isso a gente chama de probabilidade. Então, deixa eu voltar naquilo que a gente estava vendo agora há pouco. Isso aqui. Então, ó, qual é a probabilidade de ocorrer um evento com nenhuma cara? Então, como ao todo aqui são 8, então ficaria a probabilidade é igual os nossos casos favoráveis sobre o total de elementos.
Total de casos possíveis. Total de casos possíveis. Certo? Então, os casos favoráveis e os casos possíveis na letra A, nós chamamos de espaço amostral, então é 1 para 1. Então, aqui vai dar exatamente 1, vai dar 100%. Na letra B, é 3 para 8. Ó, ou seja, aqui foi 8 para 8, aqui é 3 para 8. Então, nessa nossa letra B aqui, nós poderíamos colocar assim, ó. Nós poderíamos colocar na forma de fração. 3 para 8, certo? Essa é uma das possibilidades, uma das ideias que a gente tem aqui. Deixa o professor diminuir um pouquinho a letra aqui, que a letra está grande demais. Deixa eu colocar aqui a letra 12. Ok. Para que ele fique bem certinho, bem na frente ali. Então, esse aqui é 3 para 8. O que significa isso? Os casos favoráveis foram 3 e o nosso espaço amostral total é 8. Então, anota aí no seu material. É importante que você tenha essas noções. Aqui nós temos 7 para 8. Tá? Então, aqui nós temos exatamente 7 para 8. E aqui nós temos exatamente 1 para 8. Tá? Tanto o evento sair 3 caras, quanto o evento sair nenhuma cara. Olha que interessante, ó. Sair 3 caras e nenhuma cara. A gente tem, então, 1 para 8, certo? E um pouco mais embaixo aqui a gente também tem, ó, 1 para 8. Certo? Perfeito. Então, observe aí que a gente colocou aqui exatamente a probabilidade. Então, a probabilidade é exatamente 1 sobre n. Esse n pode ser no máximo, ó, esse n pode ser no máximo o valor que você tem ali dos elementos, que chamamos de número de elementos. E a probabilidade pode ser no máximo 100%. Tá? Lembrando aqui que se você dividir 1 para 8, se você dividir para 4 vai dar 0,25, dividir para 8 vai dar 0,12. Professor, Fala, filha. vai fazer a regra de 3. Pode falar. Dá para fazer regra de 3 também, se for o caso. Não dá, não? Como? Pode falar. Não, por exemplo, no B aqui, você tem o 8 que é 100%, né? Uhum. E o 3 para X. Aí você vai saber a porcentagem que você Beleza. tem. Não, uma ótima estratégia. Uma ótima estratégia. É Sara, né? Isso. Sara, eu te chamei agora há pouco. Eu não ouvi sua voz, eu falei, eu tô sozinho. Então tá. Sara, exatamente, é isso mesmo. Dá para você fazer o 8 é seu 100% e o 3 é seu X e você faz X-Men, multiplica usado e acha a resposta. Uma forma mais simplificada de fazer, que eu gosto bastante, mas você pode usar vocês podem usar a estratégia que vocês acharem mais fácil. Exemplo, ó, 1 dividido para 8 vai dar 0,125. Multiplicando por 100 vai dar 12,5%. Tá? Então, é uma ideia bem bacana que a gente pode fazer aqui. Tá? Então, você divide o número de cima pelo de baixo e multiplica por 100. Fazendo a outra estratégia, a gente pode colocar aqui que vale 100%, certo? Que é a mesma ideia que a Sara pode falar para a gente. E aqui é X%. Eu vou encontrar quanto que é esse nosso X% aqui. Então, vai fazer 3 vezes 100, X vezes 8. Então, vai ficar 300 dividido por 8, certo? 300 dividido por 8. Assim que você fizer essa divisão, você já encontra o valor. Então, aqui, vamos pensar que vai dar 50. Não, aí deu 37,5. Eu fiz certo? Fez certo. Certinho. Uhum. Eu não tenho uma facilidade com fração, então eu prefiro usar a regra de 3. Uhum. Não, dá certo sim. E aqui você vai ter o quê? Você vai ter aqui, ó, esse vezes esse, né, que é a multiplicação simples, né? Usada aqui.
Então, aqui deu 37,5. 300 dividido para 8. 37,5%. Então, é uma estratégia bem interessante também. Isso se ele perguntar em percentual ou em porcentagem, tá bom? Se não tiver porcentagem lá para a gente vai deixar só em forma de fração mesmo, amém. É assim que o vestibular quis, é assim que a banca preferiu, tá certo? Então, você sempre olha o que a banca preferiu como resposta ali, qual que é o padrão de resposta. Ah, vou fazer porcentagem aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não preciso fazer a mais. Além, faço apenas o que eles pedem. Vamos, então, nossas primeiras questões. Questão de número 1, deixa o professor pegar aqui. Exercícios em classe. Vou pedir aqui para o Arthur. Arthur, lê a questão de número 1 para a gente, fazendo um favor. Duas moedas balanceadas são lançadas simultaneamente. Dê o espaço amostral e calcule a probabilidade de ambas darem cara, aí a B, nenhum deles dar cara, aí C, pelo menos um deles dar cara, e D, apenas um deles dar cara. Ok, perfeito. Quando eles falam que balanceadas é a mesma palavra para não viciadas, tá? Ok, então você pode observar aí que vai aparecer para você também a palavra não viciada. Aqui é uma palavra mais antiga, da época que o professor estudou, mas assim, eu não sou muito velho não, né? Tem alguns anos já. E aí, mas assim, a palavra não viciada ou balanceadas é a mesma para o caso de probabilidades. Então, primeira coisa, são duas moedas, elas são lançadas simultaneamente e ele quer saber o espaço amostral. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai ter que construir o espaço amostral, porque senão a gente não consegue fazer nenhuma dessas perguntas aqui. Deu espaço amostral, então vamos lá construir nosso espaço amostral. Como são duas moedas, nós vamos colocar os eventos possíveis. Deixa eu trocar de cor aqui. Vou aumentar a letra de novo. Então, primeiro evento possível. Os eventos possíveis, deixa eu abrir aqui. Que dê cara em cara. Olha o professor aí. Que dê cara em cara. O que mais? Olá. Cara e coroa. Cara e coroa. Coroa e coroa. Coroa e coroa. Vamos lá. Coroa e cara. Coroa. Então, vou colocar na ordem. Coroa e cara. E coroa e coroa. Coloquei na ordem, tá? Ficou certinho. Beleza. Estou utilizando aqui um sistema de digitação aqui. Beleza. Fechou. Essas possibilidades? Certo? Então, todos são 4. Que as duas dê cara, que as duas dê coroa, ou que uma dê cara coroa, outra dê coroa e cara. Agora, pergunta número 1. Ambas darem cara. Qual que é a possibilidade aí de ambas darem cara? Tem quantas possibilidades aí? 3. 3? De ambas darem cara? Só uma. Só uma? Ou só uma só. Ambas darem cara é só uma. Então, ele tem exatamente aqui o evento, né? Qual é esse evento? Então, esse evento é exatamente cara e cara. Você tem um evento. A gente representa ele dessa forma aqui, tá? Eu estou insistindo do jeito que apresenta, porque nem todas as nossas perguntas elas são objetivas, ou seja, marque X, tá? Às vezes vai aparecer alguma coisa assim para você. E ele quer saber a probabilidade. Então, Deus passa a mostrar, calcule a probabilidade. Então, a probabilidade nesse caso aqui, a gente vai colocar aquele P maiúsculo, que é o P de probabilidade. A gente vai colocar a probabilidade de ocorrer o evento. Que evento que é esse? O evento A. Tá? Então, a probabilidade do evento A ocorrer.
Percorrer o evento A é exatamente 1 em relação a quantos? 4. 1 para 4. Perfeito. Só isso, Arthur. Ficou bem simples. Deu para entender? Deu para entender, Arthur? Sim. Beleza? Tá. Se ele pedisse alguma coisa a mais, se a resposta fosse em percentual, o que você faria? Somente dividiria esse 1 para 4 e já encontraria o resultado. Seria o nosso 0,25 ou o nosso 25%. Então, como ele não pediu nada mais, colocou apenas isso, vamos para a nossa letra B. Nenhum deles dar cara. Olha aqui que interessante. Nenhum deles dar cara é o complemento, né, de pelo menos um deles dar coroa. Então, nenhum deles dar cara, eu só tenho um, que é qual elemento? Letra B, qual que você colocaria? Coroa. Coroa, coroa. Isso mesmo. Coroa, coroa aqui. Evento B. Para o evento B ocorrer, temos então como resposta coroa, coroa. Coroa, coroa. Fechou. Então, para esse evento ocorrer, coroa, coroa. E aí a probabilidade é a mesma que eu tive ali em cima, ou seja, probabilidade de B ocorrer, é exatamente 1 para 4. Então, tem um elemento em relação a 4. É o total de elementos possíveis. Pelo menos um deles dar cara. O que significa isso? Pelo menos um deles dar cara. O que ele quer dizer com essa palavra, pelo menos? Essa junção dessas duas palavras. Qual são esses elementos aí da letra C? Olá. Fica muito silêncio, eu fico preocupado. Dá 3, não é? 3, por quê? Quais são os elementos? É o coroa. Não, cara, o cara, coroa e o coroa, cara. Cara, coroa e coroa. Agora eu vou organizar aqui. Beleza. Aqui também. Então, nosso conjunto de solução, por isso que ele está entre essas chaves, tá certo? E nossa resposta vai ser agora um pouquinho diferente das duas primeiras, porque nós temos a probabilidade de C ocorrer, a ocorrência de C, isso é igual a 3 sobre 4. Vamos ter aqui 3 sobre 4. Perfeito. Apenas um deles dar cara. Então vamos. Apenas um deles dar cara. E aí, o que vocês acham dessa segunda afirmação? Esse aí seria o coroa e o cara, e a cara e o coroa? O coroa e o cara. E a cara ou o coroa. Muito bom. E aí? Quanto que vai dar isso? 2 sobre 4, 50%. 2 sobre 4. Que aí a gente pode simplificar isso, né? Podemos simplificar isso. E aí a gente pode colocar 1 sobre 2. Então aqui eu tenho apenas... Vamos colocar aqui então, evento D. Esse evento acontecendo. Esse evento acontecer, vamos ter dois elementos. Quando nós temos cara e coroa,
Vamos fechar aqui. Ou nós temos coroa e cara. Vamos fechar aqui. Beleza. 2/4. Probabilidade de ocorrência de D. Simplificando, 1/2. Perfeito. Então, nós temos aqui, agora, a nossa primeira questão já resolvida. Vamos para a nossa segunda questão. Tá? Vamos caprichar aqui para a gente conseguir resolver todas elas hoje. Emanuel, primeira questão, tranquilo? Deu para entender? Tranquilo. Tem alguma pergunta? Tranquilo, beleza? Yasmin, você está indo aí, Yasmin? Boa noite. Yasmin está quietinha hoje, a gente não perguntou nada. Acho que ela já até foi. Natália, tá tudo tranquilo? Questão 1? Tranquilo, professor. Beleza. Sara estava falando comigo aqui. Sara, também? Ficou tranquilo, né? Deu para entender, beleza, né? Tô achando que tá errada essa aula de matemática hoje. Como assim? Como é? Ué, porque tô entendendo, não sei. Porque geralmente eu não entendo nada, eu tô preocupada. Não, é sinal que você está com o professor certo na hora certa. Não é possível, não. Geralmente eu saio até desanimada. Falo, ai meu Deus, hoje a quarta é difícil. Física e Não, as matemática. coisas vão clareando. As coisas vão clareando, tá? Pode ficar tranquilo que cada minuto que passa o dia vai ficando mais claro. Também na matemática. É isso aí, senão que você está estudando, né? Você está relembrando bastante coisa já que você já estudou, tá? Lembrando que aqui a gente procura ser mais didático possível, mas o mérito também é todo de vocês, tá bom? Vamos lá, continua ajudando o professor aí. Se alguém estiver anotando aí, deixa eu deixar mais um pedacinho aqui. Número 2. A número 2 eu pedi para a Sara. Lê a número 2 para a gente. Participação de vocês. Um dado viciado que será lançado uma única vez possui 6 faces, numeradas de 1 a 6. A tabela a seguir fornece a probabilidade de ocorrência de cada fase, sendo x o evento sair um número ímpar e y um evento cuja probabilidade de ocorrência seja 90%. Calcule a probabilidade de ocorrência de x e escreva uma possível descrição do evento y. Ok. Então, ele quer saber a probabilidade de sair esse evento X. A primeira coisa que ele dá para a gente ali são as probabilidades de ocorrência da face. Então, já facilitou para a gente a nossa vida, facilitou bastante a nossa vida, porque ele já deu já os valores de cada um. Sair número ímpar, né? A gente tem ali alguns eventos. Então, nós temos exatamente o número 1, o número 3 e o número 5. Então, esses são os números ímpares que nós temos. Deixa eu só pegar aqui. Isto, ó. Então, eu tenho aqui de sair 1, pode sair 3, ou pode sair 5, certo? Então, eu tenho esses eventos aí possíveis, que são os nossos números ímpares. Vamos reescrever aqui, então, elementos de x. Os elementos de x é o número 1, número 3 ou número 5. A ocorrência de cada um desses aqui vai ser a somatória deles, ou seja, será a junção dessas possibilidades. Então, você tem exatamente 1/5 mais 3/10 mais 1/20, certo? Vou tentar explicar aqui de uma forma, mais fácil, para que você entenda a probabilidade e como você trabalha com frações. A Sara falou, professor, eu não tenho muita facilidade de trabalhar com frações, mas vou te dar uma estratégia aqui agora, Sara, para você trabalhar sempre com frações. Ó, o maior denominador de todos aqui é esse 1/20. Ó. Então, a gente vai somar
1 sobre 5. Vou aqui, ó, 1 sobre 5. Depois nós vamos somar, agora são os demais aqui. Vamos somar também 3 sobre 10, tá? Deixa eu voltar aqui só um minutinho. 3 sobre 10. E nós vamos somar aqui também nosso 1 sobre 20. Assim que vai ficar para a gente. Vou pedir para você, comigo, reescrever ele. A gente vai reescrever ele. Ó. Nós temos aqui sobre 20. Ó. Tá? Então, aqui eu tenho que ter 20 embaixo. Então, o maior valor de todos aqui nosso embaixo tem que ser 20. Certo? Para ser 20 aqui embaixo, então, eu posso colocar aqui direto um número 20 aqui. Aqui embaixo, o número 20. Aqui o número 20. Para me escrever o número 20 aqui embaixo, eu tenho que escrever, ou seja, tenho que fazer aquele tal do divide, multiplica, mas eu não quero explicar assim para você. Eu quero que você entenda que aqui tem que ter 20 aqui embaixo. Então, para ter 20 aqui embaixo, o que você tem que fazer com o número de cima? Ó, o que você tem que fazer com esse número de cima aqui? Você tem que multiplicar ele por 4 aqui embaixo, né? 4 vezes 5 não é 20? Professor, Pode falar, filho. esse 20 é o mínimo múltiplo comum? É o mínimo múltiplo comum, perfeito. Isso mesmo. Aí você tem que multiplicar por 4 aqui embaixo e por 4 aqui em cima, entendeu? Ó, 4 vezes 5 não é 20? E 4 vezes 5, e 4 vezes 1 é 4. Ou seja, então você tem que deixar todos os denominadores iguais, ou seja, denominadores de 20 embaixo. Então, o primeiro nós já colocamos ali. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Quero mesmo realmente que vocês entendam da forma mais simplificada. Ó, 1 sobre 20 já está aqui. Eu tenho que deixar aqui sobre 20 também. Então, vou colocar aqui 20 embaixo. Só que não era 20, professor, era 10. O que eu fiz? Eu não fiz o dobro, então em cima vai ser o dobro também. Então em cima vai ter que ser 6. Aqui, ó. Vou colocar 20 embaixo, ó. Coloquei 20 aqui embaixo. Ah, professor, mas não era 20, era 5. Então o que eu fiz? Eu não fiz 4 vezes 5? Eu fiz 4 vezes 5. Então 4 vezes 5 é 20. Então eu vou fazer 4 vezes 1, que é 4. Pronto, já está feito já o nosso MMC de forma mais fácil. Tá? Então você não precisa ficar quebrando cabeça aí. Tem outra forma também, mais simples, mas depois eu explico de outra forma para vocês. O importante é que você entenda que para você deixar os denominadores todos iguais e somar os nossos numeradores, você pode fazer dessa forma, nessa estratégia. Encontrar qual elemento que você multiplica o número de baixo para igualar ele ao maior denominador, e esse mesmo elemento você multiplica por cima. Ou a estratégia que a professora lá ensinou a gente, lá muitos anos atrás. Pega esse número, divide por esse, multiplica pelo de cima. É uma fuleiragem, a gente perde muito tempo com aquilo. Eu, particularmente, não explico mais assim para os meus alunos de 8º ano e 7º ano, não, tá? Você tem que entender a lógica da matemática e não regrinhas, tá? A partir do momento que você entende a lógica do problema, você aplica ele em qualquer outro local que você tiver. Então, vamos lá, sem mais. Aqui a gente vai fazer 6 mais 4 é 10, 4 mais 1 é 11. Então, eu tenho 11 sobre 20. Certo? 11 sobre 20. Faz a divisão aí de 11 sobre 20 para mim, para a gente achar quanto que vai dar isso. Ver se dá quase 55, ou aproximadamente aí. Deixa eu colocar esse sinalzinho aqui. 5%. É isso? Pega a sua calculation aí. É isso? É isso mesmo. Deu exatamente 55. 55? Beleza, obrigado. Então, ó, bem simples, um problema bem simplesinho. Para X, claro. Mas, ó, agora vamos fazer exatamente a ideia que ele pede aqui. O que mais ele pede? Escreva uma possível descrição do elemento ou do evento Y. Tá? Do evento Y. Então, qual que é o evento Y, professor? É a probabilidade de sair um número ímpar, e Y é um evento cuja probabilidade de ocorrência seja 90%. Então,
possibilidade de ocorrência de exatamente 90%, nós vamos ter que achar ali, dentre aqueles valores, qual a probabilidade total que dá exatamente 90%. Tá? Que é isso que ele perguntou aqui para a gente. Então, um dos valores aqui que você tem aqui 1 para 5, 3 para 10, 3 para 10 e 1 para 10. Vamos fazer essa soma para ver quanto que dá, certo? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Fica mais fácil para a gente. Então, eu somei só os ímpares aqui, deu exatamente 55%. Agora, vamos somando aqui os eventos. Então, faço o número 1. 1 em relação a 5. Tá? Então, vamos por aqui. Elementos de y. Então, eu vou ter 1 para 5. Mais 3 em relação a 10. Mais 3 em relação a 10 de novo. Mais para 10, ou seja, 1/10. Professor, eu não entendi essa do Y, não. Beleza. Eu vamos traduzir agora com laranjas. Brincadeira. Vamos traduzir agora. Presta atenção que aquilo que a gente fez ali embaixo. Todos aqui são 10, certo? Certo, Arthur? Menos os 5 ali, não tem uns 5 Menos ali? 5, então. Esse 5 aqui não é 10. Então, fala, professor, como que esse 5 aqui viraria 10? Se eu multiplicasse ele por quanto? Por 2. Por 2. Se eu multipliquei embaixo por 2, por quanto que eu tenho que multiplicar em cima? Por 2. Por 2 também. Então, ficou 2 aqui em cima, certo? Então, eu tenho 2 por 10. Agora eu tenho 3 por 10. Eu tenho de novo 3 por 10. E eu tenho 1 para 10. Tá? 1 para 10. Professor, e aí, o que o senhor tem? Vai, tá todo mundo por 10. Mas se eu somar em cima, faz a soma, professor e Arthur. 2 mais 3 mais 3 mais 1. Dá 9. Dá 9. E 9 para 10 é o quê? 90%. 90%, perfeito. Tá? Então, era só uma estratégia aqui para a gente trabalhar com essa fração aqui, certo? Então, tomando todos esses carinhas aqui, vai dar exatamente 9 para 10, que é nosso 90%. Já achamos o valor de y, ou já achamos os possíveis valores de y, e vamos trabalhar aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Professora, eu não entendi ainda isso aí. Pode falar. Porque o x não era esse 1 na fração 1 para 5 aí, 3 de 10, aí depois foi para y, não entendi, foi nada. Isso. Então, o x é porque aqui a gente tem duas perguntas. Nós temos duas perguntas, Sara. Ó. Primeira pergunta que a gente tem aqui dentro. Ó, primeiro evento, sair número ímpar. Então, você já me ajudou aqui, ó. Sair número ímpar é o número 1 pode sair desse dado. O número 3 pode sair desse dado. O número 5 pode sair desse dado. Segundo evento, evento Y. Evento cuja ocorrência é 90%. A ocorrência do segundo evento nosso é 90%. Então, esse é o nosso segundo evento. Aí ele diz aqui pra gente, ó, calcule a probabilidade de ocorrência de X e escreva uma possível descrição do evento de Y. Tá certo? Então, tem dois cálculos que a gente pode fazer aqui. Nesse caso. Tá bom? E aí, vamos lá. Pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. O que você somou? Deixa eu colocar aqui de azul.
O que você somou? Deixa eu pegar ele que fica mais fácil. Ele fica esse monte de coisa que tem ali. Isso. Só substituir aqui. Beleza. O que você somou para dar y? Quais foram os números que você somou para dar y? Fala o professor aí. O número da face era qual? Ou seja, 1/5. Qual que é o número da face de 1/5? Em relação a 5. Não é aqui exatamente o número 1? Ó, é exatamente esse número aqui, ó. Número 1. Não é 1/5? 3 décimos não é exatamente o número 2 do dado? Esse outro 3 décimos aqui não é exatamente o número 3? E esse 1/10 não é exatamente o número 4? Então, o que é o evento y? O evento y é esse evento aqui, ó. Beleza? Então, o evento y é exatamente o evento que ocorre 1, 2, 3 e 4. Certo? Esse é o nosso evento. Evento y. E a pergunta que eu quero fazer para vocês: como a gente poderia colocar isso em palavras? Pelo menos igual nós fizemos na letra A. Deixa eu só abrir a letra A aqui. Que saia tal. Como é que está escrita a letra A aqui? Que ambas darem cara, nenhum deles derem cara, pelo menos um deles. Como que você poderia escrever esse evento para y? Para sair esse 1, 2, 3 e 4. Olá. Emanuel. Ai, prof, já começou Sara. a ficar difícil. Não, Sara. Ó, o que você pode escrever para falar que os elementos podem sair só até o número 4? Só até o número 4. Eu vou começar com a palavra, então. Qual a probabilidade? Pronto, já dei a deixa. Qual a probabilidade de ocorrer o quê? Ocorrer valores valor menor que... Pode ser? Você poderia colocar outro também, assim, ó. Qual a probabilidade de ocorrer valores que tenha, ou seja, que seja menores ou igual a 4? Tá? Menor ou igual, ou menor que 5, certo? Você poderia aí colocar diversos elementos. Então, já respondemos aqui duas coisas que ele pediu. Primeira coisa, probabilidade de ocorrência do evento X, certo? Do evento X. Probabilidade de ocorrência do evento Y. Qual que foi a probabilidade, professor? Foi 9/10, tá? Escreve aqui, professor, se você colocar aqui. 9/10, ou seja, o tal do 90% aqui. Deixa eu riscar aqui. Vou colocar aqui na frente 90%. Perfeito. E a probabilidade de ocorrência... E aí ele pediu para a gente escrever, ó. Dê uma possível descrição do evento Y. Uma das possíveis descrições é essa. Qual a probabilidade de ocorrer um valor menor que 5? Ou qual a probabilidade de ocorrer um valor menor ou igual a 4? Tá? Que aí seria os valores 1, 2, 3 e 4. Então, essa foi a nossa número 2, o NESP. Deixa o professor passar um pouquinho para frente aqui. Para a gente continuar. Natália, tá dando para entender aí, Natália?
Tranquilo? Como é que tá aí? Quietinho. Tá sim, professor. Tá, beleza. Então tá, Nath, lê a 3 pra gente, por favor. Estamos terminando, tá? Um jogo consiste em responder corretamente as perguntas sorteadas. Ao girar um ponteiro sobre uma roleta numerada de 1 a 10, no sentido horário. O número no qual o ponteiro parar corresponde à pergunta a ser respondida. A cada número corresponde somente uma pergunta, e a cada pergunta só pode ser sorteada uma vez. Caso o ponteiro pare sobre o número que já foi sorteado, o participante deve responder a próxima pergunta não sorteada, no sentido do horário. Em um jogo já foram sorteadas as perguntas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. Assim, a probabilidade de que a pergunta 4 seja a próxima a ser respondida é de... Ok. Então, pergunta. Falta exatamente quantos números? Então, se o próximo número pode ser sorteado, né? Por... Beleza. Então, o último número sorteado foi exatamente o número 10. Então, ele não pode ser sorteado. E aí ele diz o seguinte, que existe uma roleta. Vamos fazer esse desenho para a gente entender um pouquinho melhor. O professor deixou um pouquinho mais de tempo aqui esse exemplo aqui. Já anotaram, né? Pode passar para frente, né? Ok, não ouço ninguém. Mas eu penso que sim. Vamos, professor, subir aqui. Beleza. Coisas que ele diz aqui pra gente. Existe um círculo. Desenhe esse círculo aí. Ele é numerado de 1 a 10. Tá? Ele tem os números de 1 a 10. Então, aqui tem o número 1. Aqui tem o número 2. Aqui tem o número 3. Aqui tem o número 4. Vou colocar 5. 6. 7. 8. 9. E aqui o nosso número 10. Pronto. Tudo numerado de 1 a 10. Ele diz o seguinte, já foram sorteadas as perguntas 1, 2, 3, 5, 7 e 10. Já foi sorteadas essas perguntas. E ele diz aqui ainda, ó, caso o ponteiro sobre o número que já foi sorteado, o participante deve responder a pergunta não sorteada no sentido horário. Tá? Então, se cair numa pergunta sorteada, ele deve responder no sentido horário. Tá? Então, vou riscar os que já foram respondidos. Ó. 1, 2, 3, 5. Estamos construindo nossa resposta. Tá? 6, 7 e 10. Beleza. Então, a pergunta que ele diz aqui é o seguinte. Qual a probabilidade que a próxima pergunta seja exatamente a 4? Tá? Seja exatamente a 4. Então, é isso que ele quer saber. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Se nós sortearmos o próximo número, vamos lá. Se ele quer sortear o próximo número, ele quer estar falando do número 4. Então, ele tem diversas possibilidades para esse número 4. Então, se ele sortear o número 4, beleza. Ele vai responder o número 4. Então, vamos lá. Ele pode sortear o número 4 e responder o número 4. Tá? Mas também ele pode sortear o número 3 e responder o número 4. Tudo bem até aqui? Ou seja, se ele sortear um número que já foi respondido, ele responde o próximo número no sentido horário. Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Beleza? Ó, ele pode também sortear o número 2 e responder o número 4. Ele também pode sortear o número 1. São quantas possibilidades? Número 1 e responder também o número 4.
Mas também ele pode sortear o número 10 e também responder o número 4. Ao todo, são 10 números, tá? Então, o total de possibilidade que ele tem para responder o número 4 é exatamente 1, 2, 3, 4, exatamente 5 números, ó. Ele tem 5 números, ou seja, 5 possibilidades. Nem vou escrever número aqui, porque está falando tanto número. 5 possibilidades. Como ao todo é 10, a gente tem aqui, ó, probabilidade é casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Então, eu estou analisando só o 4 porque ele perguntou só o 4, ele não perguntou o 8, né? Se fosse o 8, a gente faria aqui, ó, o 5, o 6, o 7, né? E o 8, tá certo? Se fosse o 9, seria apenas ele, né? Mas então aqui são ao todo 5 possibilidades, ou seja, que é o 4, o 3, o 2 e o 1 e o próprio 10, né? O 4, 3, o 2 e o 1 e o Professor, só um 10. instante. Eu Pode me perdi falar. nessa parte aí. Por que esses 5 aí? Por que você escolheu esses números aí que deu? É que ele disse o seguinte, ó, ele fala exatamente aqui no texto pra gente, caso o ponteiro pare sobre um número que já foi sorteado, o participante deve responder a próxima pergunta não sorteada no sentido horário. Então, aí a gente está olhando o número 4. Então, o número 4 está aqui. Então, qual a probabilidade de responder o número 4? Eu só respondo o número 4 se eu sortear o número 4, ou se sair o número 3, que eu vou ter que responder o número 4, que é o próximo número, entendeu? Não sorteado ainda. Ou se eu tirar o número 2, que eu tenho que responder o número 4, ou se eu tirar o número 1, que eu tenho que responder o número 4, ou se eu tirar o número 10, que eu vou ter que responder o número 4. Tá, Arthur? Então, eu só posso responder o número 4 se eu tirar um desses 5 números aqui, ó. Então, pode ser o 4, o 3, o 2, o 1 ou o 10. Ah, entendi, beleza. Beleza? Fechou. Fechou. Ó, então, ao todo são 5 possibilidades para um total de 10 possibilidades de número que eu posso tirar. E 5 sobre 10 é exatamente 1 sobre 2, ou seja, 50% de chance. Aqui é 1 sobre 2 vai dar 50% de chance. Deixa eu ver como está o padrão de resposta. Não, está 1 sobre 2 mesmo. Beleza. Então aqui, 5 sobre 10 é a mesma coisa de 1 sobre 2. Só simplifiquei por 5 em cima e por 5 embaixo. Vamos para a nossa quarta questão. Sara leu, a Nath leu, o Arthur leu. Não, a Yasmin leu, né? Arthur, você já leu? Leu, não, né? Então leia para nós Já. uma quarta. Já leu, Arthur? Já? Então, eu também esqueci. Emanuel. Pois não, prof. Lê a 4, por professor, por favor, para a gente encerrar aqui. Ô, professor, eu tô sem o livro. Será que o senhor pode baixar? Não, já coloco aqui para você, calma aí. Já está indo já. Vou só pegar ela aqui. Deixa eu subir aqui e já coloco ela para você. Bem tranquilo. 2 dados convencionais. 2 dados convencionais e honestos são lançados simultaneamente. A probabilidade de que a soma dos 2 números das faces seja maior que 4 ou igual a 3 é. Tá? Então, ele quer maior que 4 ou igual a 3. Então, a gente vai fazer o nosso espaço amostral. E aí, a gente encerra isso aqui. O espaço amostral para isso é bem tranquilo. Tá? Ao todo, a gente sabe que 2 dados lançados simultaneamente vai dar 36, porque é 6 por 6. Nós já falamos isso na introdução da nossa aula de hoje. Certo? Nós falamos sobre aquela tabela de dupla entrada. E aí, agora ele quer a probabilidade que a soma dos números das faces seja maior que 4 ou igual a 3. Então, para ser maior que 4, né? Dados convencionais honestos, com a probabilidade que a soma dos números das faces seja maior que 4. Então, não pode dar 4. Certo? Não pode dar 4. Ou igual a 3. Então, a gente tem que colocar aqui também, tem que dar exatamente 3. Então, vamos colocar aqui.
esses dois casos que a gente tem aqui. Então, a probabilidade disso ocorrer é: você tem os elementos que dê exatamente esses números que a gente está caçando aqui, ou estamos procurando aqui. Você tem todos os elementos, ou seja, o total de elementos, que é exatamente o seu 100%, para a gente fazer mais simplificado. E você também tem o seu espaço amostral, onde você quer retirar as respostas, que dê os valores que você não quer, ou seja, aqueles casos disjuntos, ou seja, aqueles casos que aparecem. Então, que a soma dê exatamente 4, ou seja, tem que ser maior que 4. Né? Tem que ser maior que 4. E a soma também dê menor do que 3, ou seja, igual a 3. Então, para ser menor que 4, você tem que tirar todos os valores que é menores. Então, vamos ver se eu me fiz entender aqui para vocês. Então, vamos colocar aqui os elementos. Igual a 4, eu tenho o 2 e o 2. Igual a 4 também eu tenho 3 e 1. Certo? Deixa eu colocar aqui. Tem que ser maior que 4. Então, estou tirando os que são igual a 4. Tem que ser o 3 e o 1. Tem que ser o 1 e o 3. Certo? E tem que ser o 1 e o 1. Esses todos são menores que 4. Símbolo aqui para ficar separadinho. Beleza? Ok. Faltou o 1 e o 1 aqui. Tá? Beleza. Então, esses aqui são todos os elementos que eu não quero que apareçam, porque eles são menores que 4. Mas ainda tem um cara aqui que vai ter que aparecer, que são os elementos 1 e 2 e o 2 e 1. Por que, professor, 1 e 2, o 2 e 1? Porque eu quero todos que são igual a 3 também. Então, 1 e o 2, que são os iguais a 3, eles vão aparecer. Então, os únicos que eu tenho que retirar é exatamente esses caras aqui, ó. Então, agora eu vou fazer pelo elemento complementar, e eu vou explicar aqui como vai ficar bem simples, ó. Aqui, então, a gente tem os casos que a gente vai retirar, então todos esses serão retirados. Retirados. Então, eu tenho todo 4. 4 de um total de 36 casos possíveis. Então, eu vou fazer o quê? Probabilidade de ocorrência probabilidade é igual a 1, que é o seu 100%, tá? Menos 4 de 36, que são os elementos que eu quero retirar. 36 é porque os dois dados têm 6 lados, então vai ficar 6 vezes 6, que é a tabela de dupla entrada que nós já fizemos, vai dar um total de 36. Se eu fizer essa conta aqui, você vai ter que achar 36 em cima e 36 embaixo. Certo? Então, 36 em cima e 36 embaixo vai ser, ou seja, usando a estratégia que o professor já explicou anteriormente, 36 em cima e 36 embaixo, menos 4, olha lá, menos 4 ali, ó. Então, aqui em cima vai ficar menos 4, e embaixo também vai ficar 36, certo? Ó, como tinha 1 em cima e 1 embaixo, ou seja, 36 em cima e 36 embaixo, porque 36 por 36 dá exatamente 1. Então, fechando aqui, você vai ter 36 menos 4, e já encerra a minha aula agora, tá? 36 menos 4 dá exatamente 32. Então, você vai ter 32 sobre 36. 32 sobre 36 você pode simplificar de uma forma mais fácil. 32 sobre 36 simplificado por 4 vai ser sobre 36, que é igual a 8 sobre 9. 8 nonos, certo? 8 nonos aqui, bem simples. Deixa eu colocar um sinalzinho de igual aqui. Deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Beleza. Então, essa aqui é a probabilidade de ocorrência desses elementos que a gente acabou de tratar aqui. Bom, Nath, deu para entender essa número 4? O número 5 a gente faz na próxima aula. Não tem importância, já estamos passando. E ou igual a 3? Onde que entra aí? O ou igual a 3, já calculamos ele. Ó, quais seriam todos os valores
a ser retirados, menores ou igual a 4. O 1, certo? O 1, 2, o 2 e 1, certo? O 1 e 3, o 3 e 1. Então, entraria aqui, ó, e o 2 e 2. Deixa eu colocar aqui 2 e 2. Então, esses caras aqui, ó, eles são igual a 3. Deixa eu colocar esse símbolo aqui, que fica mais fácil. Deixa eu colocar esse símbolo aqui. Para não ficar tão embolado, eu quero que você entenda assim, que esse 1 e 2... Ele maior que 4 ou só 3, que são esses 4 aqui. Esse carinha aqui, que é 1 e o 2 aqui, eles também entrariam na nossa contagem. Tá? Então, ficariam 6 ao todo. Tem 6 aí? Tem 6, né? Tem 6. Então, ó, ficariam 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Só que como eu quero que ele seja igual a 3, então eu retirei da minha contagem esse 1 e esse 2 aqui, e esse 1 e esse 2 aqui. Então, ao invés de eu fazer aqui, ó, 1 menos 6 sobre 36, eu fiz 1 menos 4 sobre 36, que são os números que eu vou fazer a retirada deles. Entendi. Tá? Porque eles têm que ser igual a 3, então eu tenho que manter esses dois aqui. Tá? É uma forma bem simplificada de fazer esse exercício, e eu achei bem legal quando eu estava resolvendo para comentar com vocês. Tá? Abraço, eu peço desculpa pelo horário, passamos aí 4 minutos, mas era por uma boa causa. Sara, desculpa, o horário da Sara já foi também, né? Emanuel, Arthur, um abraço para vocês. Fiquem com Deus, meninos. Nath, até mais. Beleza, professor. Até amanhã. Boa noite. Valeu, boa noite.